Olá, meu caro concursando, você que se prepara para concurso público, principalmente da área de tribunais, Ministério Público, você está dentro do projeto Oráculo dos Concursos. Projeto em que eu, professor Nilmar de Aquino, resolvo questões, comento questões aqui com vocês das matérias que leciono. E hoje nós vamos para a aula de Direito Constitucional, tá? Aula 1 do nosso projeto Oráculo dos Concursos em Direito Constitucional. Vem comigo, está aí ó, a nossa primeira questão, que diz o seguinte: Jonas, servidor público federal, respondeu a processo administrativo disciplinar e, ao final, ele foi absolvido das acusações. No entanto, por um equívoco no seu assentamento funcional, passou a constar a informação de que ele havia sido condenado, tá? Ao saber do erro, então veja que por um erro, por um equívoco, né, constou no assentamento funcional do Jonas a condenação dele, que ele havia sido condenado. Ao saber do erro, o Jonas solicitou a retificação dos dados, mas o seu pedido foi indeferido, tá? Nessa situação hipotética, a ação cabível de acordo com a Constituição Federal veja, questão clássica em concurso de tribunais, questão que fala dos remédios constitucionais, né? Então vamos analisar cada uma das assertivas. Vem aqui comigo, item A diz o seguinte: a ação direta de inconstitucionalidade. Errado, pessoal. Veja, a ação direta de inconstitucionalidade é destinada, né, ao controle de constitucionalidade de lei e atos normativos. Não tem nada a ver com retificação de dados, né? Vem comigo, vamos para o item B de bola. A ação popular, também errada. Ora, ação popular visa a anular atos lesivos ao patrimônio público, né, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Também nada tendo a ver com retificação de dados. Vem comigo, o item C diz lá o habeas corpus. Ora, habeas corpus é o remédio constitucional destinado a proteger o direito de locomoção da pessoa, né? Tolhido por ato ilegal e ou, como diz a Constituição, com abuso, abusivo, abuso de poder. Então, cuidado com os remédios constitucionais, com questão certa em toda prova de direito constitucional, principalmente de tribunal. Vem aqui comigo, vamos para o item D de dado. D de dado diz o seguinte: o mandado de injunção. Errado, porque o mandado de injunção é a ação adequada quando não existe norma regulamentadora de um direito constitucional pertencente ao indivíduo, né? Então, é errado, tem nada a ver com retificação de dados. E, por fim, veja, é de elefante o habeas data, que é a nossa resposta, tá? Nossa resposta. E, aliás, deixa eu só fazer aqui para vocês o comentário. Mudando aqui de slide, vale a pena a gente entender o seguinte, que o chamado habeas data, que eu vou colocar aqui como HD, tá? É o remédio constitucional, remédio constitucional adequado, remédio constitucional adequado para garantir, o direito de, em primeiro lugar, obter informações pessoais.
obter. Então, se você visa obter informações de caráter pessoal, você vai utilizar o habeas data, informações pessoais que estejam registradas, né, em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E, em segundo lugar, corrigir ou retificar dados, que é exatamente o objeto aqui da questão. Dados, deixa eu trocar aqui a caneta, né, a cor da caneta, incorretos ou imprecisos, que estejam registrados, a respeito do indivíduo, a respeito do indivíduo. E é exatamente nesta segunda finalidade, pessoal, de corrigir, retificar dados imprecisos, que você responde aí com acerto a primeira questão. Então, primeira questão, vou colocar aqui de novo para você, aí ó, é de elefante, tá? Vamos para a segunda questão sem perda de tempo. Segunda questão diz o seguinte, trocar aqui a cor da caneta e vamos em frente. A Constituição Federal poderá ser alterada por meio de proposta de emenda constitucional apresentada. Pessoal, aqui, de novo, você começa a perceber que eu seleciono para resolver aqui no projeto as questões que têm mais incidência em prova. Então, acompanha tanto este vídeo até o final e o nosso projeto, né, toda semana, para você ficar por dentro dos assuntos que mais caem, para você destacar e sempre revisar. Em matéria de direito constitucional, um dos artigos mais importantes para a prova é o artigo 60 da Constituição. Você deve ler o artigo 60 reiteradas vezes com a finalidade de memorizá-lo, tá? Por quê? Porque o artigo 60 é um dos mais cobrados. Então, você tem que prestar atenção nos nuances para acertar todas as questões sobre esse artigo 60. O artigo 60, para quem não lembra, trata das emendas constitucionais, né? E ele abre o caput falando da legitimidade. Quem é que tem legitimidade para propor emendas constitucionais no direito brasileiro? Então, vem aqui comigo, que essa é a questão. Vem aqui comigo, eu vou abrir aqui um novo slide, e aí eu vou colocar aqui para você o seguinte, importante você estudar sempre o artigo 60, né? E aí você tem que lembrar o seguinte, que a Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta, né? Ou seja, a famosa PEC, proposta de emenda constitucional. Proposta, vamos lá, em primeiro lugar, de 1/3, e esse número é no mínimo 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Ou seja, 1/3, no mínimo, de ambas as casas legislativas pertencentes, integrantes ao Congresso Nacional. 2, do presidente da República. Então, o presidente da República também é legitimado para a PEC. Presidente da República, tá? Depois, terceiro e último,
mais da metade. Então, veja, não é metade, é mais da metade. Deixa eu apagar isso aqui. Mais. Pronto. Mais da metade das assembleias legislativas. Vou colocar assim, ó. Assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas, cada uma delas, pela maioria relativa dos membros, pela maioria, cuidado que isso cai muito em prova, não é maioria absoluta, é maioria relativa de seus membros, tá? De seus membros. E para a gente destacar aqui esse ponto, eu vou colocar a maioria relativa. Então, não esqueça, 1/3 no mínimo da Câmara dos Deputados ou do Senado. O presidente da República também é legitimado. E mais da metade das assembleias legislativas manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa dos membros. Né? Então, não esqueça, vem comigo. Vamos agora, à luz do que a gente comentou, resolver facilmente a questão. Percebam, a Constituição Federal poderá ser alterada por meio de proposta de emenda constitucional apresentada por 3/5 dos membros do Senado Federal. Não, é errado, né? É 1/3. São 3/5. B de bola. Por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, no mínimo, exatamente. B de bola, a nossa resposta. C de casa. Pela maioria absoluta dos membros do plenário do STF. STF nem tem legitimidade, como a gente viu. D de dado. Por metade das assembleias legislativas dos estados. Não é metade, é mais da metade, né? E por 3/5 do membro da Câmara dos Deputados, está errado. B de bola é a nossa resposta. Então, você observa que, sem saber esses dispositivos mais importantes, né, que eu cotejo em meus cursos, nessas minhas aulas aqui também, dificilmente você acerta uma questão desse tipo, tá? Então, vamos lá, vem aqui comigo, vamos para a terceira questão. Terceira questão, meus caros, diz assim: determinado deputado estadual, então um deputado estadual, perceba, apresentou projeto de lei com o objetivo de estabelecer regras relativas ao domicílio eleitoral. Então, obviamente que é uma lei sobre matéria eleitoral, nas eleições para governador a serem realizadas no próximo ano. Após o respectivo processo legislativo, a lei foi devidamente promulgada. A lei foi promulgada pelo chefe do Poder Executivo Estadual. De acordo com as normas da Constituição Federal, a lei deve ser considerada. Aqui, pessoal, de novo, nós estamos diante de um ponto muito cobrado em prova, que é a competência legislativa, tá? Competência legislativa da União, dos estados, Distrito Federal e, eventualmente, dos municípios. Também é perguntado em prova, tá? Então, você tem que ficar ligado, tem que ficar esperto em saber o seguinte: o direito civil é passível de ser legislado por um Estado? Isso pertence a uma competência privativa legislativa da União ou não? Tá? É esse ponto que a questão aborda, porque ela trata de um tema de direito eleitoral e você tem que saber se se trata de uma competência privativa da União ou se trata de uma competência concorrente. Então, vem aqui comigo que eu vou destacar esse ponto nesse próximo slide aqui, ó. Eu vou colocar assim para você. Deixa eu colocar aqui, né? Que a gente economiza espaço. Eu vou colocar assim, ó. Atenção, tá? Atenção, porque você vai encontrar no artigo 22
da Constituição Federal, mais especificamente no inciso 1, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal de 88, tá? A competência legislativa, privativa da União, para legislar sobre, então vamos lá, competência privativa da União para tratar de que direitos? Direito civil. Então veja, matérias aqui que o professor Gilmar de Aquino leciona, direito civil. E aí o seu corolário, primo próximo, direito comercial. Direito civil, comercial, hoje chamado de empresarial, né? Empresarial, trazendo aqui a modernização da denominação do nome da disciplina. O direito penal, né, pessoal, é muito importante. A União tem competência privativa, legislativa, direito processual, tá? Só quem pode legislar sobre normas processuais é a União. O direito eleitoral, olha aqui, pergunta da questão, eu vou destacar aqui, ó, eleitoral, tá? Matéria importante. Outra matéria importante, direito do trabalho. Direito do trabalho, outra matéria importante, a União tem competência legislativa privativa. E existem outros, né? O direito aeronáutico, espacial, agrário. Então, veja que esses direitos são de competência privativa legislativa da União. O que é que você não pode confundir? Isso aqui com a competência concorrente, tá? Na competência concorrente temos alguns pontos interessantes. Vem aqui comigo. Cuidado aqui, porque é o seguinte. Cuidado, porque a competência concorrente, a competência concorrente, tá? Da União dos Estados e do DF. Lembrando que os municípios têm competência genérica para legislar sobre assuntos de interesse local. Então, União, Estados e DF, eles têm competência legislativa, colocar assim, ó, competência legislativa concorrente. Para legislar sobre o quê? Vamos lá. Primeiro, tudo que envolve dinheiro. Vamos lá. Direito tributário. Ora, direito tributário envolve dinheiro, né? Direito financeiro também envolve dinheiro financeiro, tá? E sobre direito econômico. Então, tudo que envolve dinheiro, aqui, ó, na competência concorrente, direito tributário, financeiro e econômico. Além disso, o direito penitenciário. Então, você lembrar das penitenciárias federais e estaduais, né? Penitenciário, tá? Você já memoriza isso aqui. E, por fim, o direito urbanístico. Direito urbanístico. E aí eu posso chamar a sua atenção para alguns pontos. Dentro dessa lógica que a competência concorrente envolve dinheiro, veja, você vê a competência concorrente para legislar sobre orçamento. Orçamento envolve dinheiro. Então, está aqui dentro dessa competência concorrente.
Agora, na observação número 2, eu destaco aqui para você os procedimentos em matéria processual, em matéria processual e custas dos serviços forenses. Forenses. Então, percebam vocês o seguinte, que a competência privativa da União quando se trata de direito processual, mas de procedimento em matéria processual, a competência é concorrente. Não esqueça. Vem aqui comigo agora e vamos passar a análise dessa questão. A questão tratando de uma matéria de direito eleitoral que foi aqui legislada por um Estado. É constitucional? Claro que não. Acabamos de ver que nós estamos diante da competência privativa da União. Então, item A e B estão errados. Item C, inconstitucional, pois as leis relativas a direito eleitoral são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Não se trata disso, tá? Trata-se de matéria privativa da União. Portanto, olha o item E. O item E, que é a nossa resposta, inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre direito eleitoral. Em outras palavras, você tinha que saber, tá, a diferença do artigo 22, inciso 1 para o 24, inciso 1. Competência legislativa privativa da União, competência legislativa concorrente da União, Estados e DF. Presta atenção nesse ponto. Estuda, faz um esquema aí, um gráfico comparativo, porque confia em mim, isso cai muito em prova de concurso. E se você chegou até aqui e está gostando da aula, deixa aí o teu like, pessoal, compartilha com teus amigos, deixa o teu comentário, né? Faz aí o teu comentário para que a gente saiba que você está gostando e nos motive a cada vez mais continuar trazendo assuntos importantes e exclusivamente gratuitos aqui no nosso canal, beleza? Vem comigo. Vamos para a quarta questão. Essa questão, também interessante, diz assim: a Constituição Federal dispõe que um quinto, regra do quinto constitucional, ou um terço, regra de um terço, né, dos membros de alguns tribunais, serão obrigatoriamente oriundos do Ministério Público e da Advocacia. A partir dessa informação, assinale a opção em que o primeiro tribunal deve respeitar a regra do quinto. Então, o primeiro tribunal da assertiva deve respeitar a regra do quinto constitucional na sua composição. E o segundo deve respeitar a regra de um terço. Olha aí que interessante. Deve respeitar a regra de um terço. Veja, outro assunto extremamente importante para a prova de direito constitucional. Olha, meu amigo, se você vai fazer um concurso para Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, óbvio que você deve dar todo o foco aos tribunais, né? Então, aqueles capítulos referentes aos tribunais, STF, STJ, os demais tribunais superiores, tribunais regionais federais, tribunais de justiça, obviamente você tem que estudar, tá? Então, toda aquela parte você tem que dominar para fazer bem uma prova de direito constitucional de um concurso para tribunal. E ele está perguntando aqui sobre a composição. Veja, presta atenção que na nossa Constituição, muita gente talvez nem saiba disso, há uma subdivisão, né? Alguns tribunais, por previsão constitucional expressa, destinam parte das vagas para a advocacia e para os membros do Ministério Público, subdivididos em dois critérios: a regra do quinto constitucional, que é mais conhecida, e a regra do terço constitucional. E alguns tribunais, como o STF, não utilizam essa reserva de vaga na composição do tribunal. O critério para o Supremo é outro, é diverso. Como o também para o TSE é outro critério.
não é esta a regra do quinto e nem do texto constitucional. Coloca na tua cabeça logo o seguinte, para facilitar a tua memorização. Na regra do terço constitucional, ou seja, um terço das vagas do tribunal são reservadas para a advocacia e membros do Ministério Público, só existe um único tribunal, que é o STJ. Olha que interessante. É só o STJ, tá? Veja só com essa. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ficar menor e ficar aqui com você. Veja, se você soubesse somente isso que eu perguntei, que eu já comentei, melhor dizendo, você já acertaria a questão, porque note, ó, ele quer a assertiva em que o segundo tribunal respeite a regra do terço. E eu disse para você que só existe um, o STJ. STJ tem aqui na assertiva D e tem na assertiva E. Ó. Opa, você ficaria entre essas duas. Todavia, eu disse para você que o Supremo não possui regra de quinto constitucional e nem de terço constitucional. Então, o STF está fora, o que nos traria para a assertiva de dado. Olha aí como você sabendo de um detalhe desse, você responde a questão com facilidade, né? Supremo é outro critério, não é regra de terço nem de quinto constitucional. Mas para você gravar, vem aqui comigo, eu vou aqui abrir um slide e chamar sua atenção para o seguinte ponto. Devem respeito ao quinto constitucional. Devem respeito ao quinto constitucional. Em primeiro lugar, TRFs, Tribunais Regionais Federais, e TJs, né? TJs, bem como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, porque é o equivalente lá no DF, né? Segundo os TRTs. TRTs também obedecem à regra do quinto constitucional. E por último, terceiro e último, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, reserva um quinto das suas vagas para a advocacia e o Ministério Público. Beleza? A regra do texto versus deve respeito ao terço constitucional. Um terço das vagas reservadas ao MP e à advocacia. Apenas e tão somente o STJ, o STJ. E aí, perceba, o Supremo Tribunal Federal não deve respeitar nenhuma dessas regras. O TSE também não. Os TRS também não. Os tribunais militares, STM, também não. Tá? Então, cuidado, excelente informação para você acertar questões de prova. E por último, vem comigo, vamos para a quinta questão, tá? Quinta questão diz assim: segundo a Constituição Federal, o STF possui competência para processar e julgar originariamente. Ora, acabei de dizer, se você quer passar em concurso tribunal, você tem que dominar aquela parte inerente ao poder judiciário, né? E, obviamente, você tem que dominar o órgão de cúpula do poder judiciário brasileiro, que é o STF. Ele está perguntando aqui competência originária do Supremo. Então, vem aqui comigo, está aí, ó, segundo a Constituição Federal, o STF possui competência para processar e julgar originariamente. E tem a ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, a ADC, tá? A ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Está errado? Porque a ADC ela controla a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, tá? Note, é a ADI que é cabível em face de ato normativo estadual e federal.
Na ADC, não, é só a normativa federal. Vem comigo, vamos para o B de bola. O mandado de injunção, quando a norma regulamentadora for atribuição dos tribunais de justiça dos estados. Errado. A nossa Constituição coloca aqui, pessoal, obviamente, órgãos e autoridades. Por exemplo, a falta de norma regulamentadora for competência do presidente da República, da Câmara dos Deputados, do Senado, né? Do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, veja, não tem lá Tribunais de Justiça dos Estados. Tem que saber isso aí. Vem comigo. Então, vamos para o item C. Os membros dos Tribunais de Justiça dos Estados em infrações comuns. É errado, né, pessoal? Perceba você que os membros dos Tribunais de Justiça dos Estados, veja, juiz, tá? Juiz. Ele é julgado, não esqueça, pelos TJs ou TRFs, né? Pelo TRF ou TJ, dependendo de onde você veja, né? Onde você esteja analisando, beleza? Agora, cuidado que se for desembargador, a competência para as infrações penais comuns é do STJ. Então, note, for desembargador, STJ, se for juiz, TJ ou TRF, beleza? Não esqueça, não há competência do Supremo, beleza? Vem comigo, dedidado, os conflitos de competência entre o STJ e demais tribunais, correto? Presta atenção aqui que, para facilitar o teu entendimento, basta você lembrar que conflito de competência é solucionado por um critério hierárquico, tá? Portanto, quem vai solucionar um conflito de competência entre dois ou mais órgãos do Poder Judiciário será sempre aquele órgão hierarquicamente superior. Então, para você entender o seguinte, sempre que no conflito de competências estiver envolvido um tribunal superior, só existe um único órgão acima dele, é o Supremo. Então, o STF vai solucionar o conflito de competência sempre que houver participação de um tribunal superior. Sempre que um tribunal superior estiver em conflito de competência com qualquer outro tribunal, quem soluciona é o Supremo. Professor, mas aí se o Supremo estiver envolvido em conflito de competência? Supremo não se envolve em conflito de competência, pessoal. Supremo manda e o tribunal inferior, se tiver juízo, obedece. Beleza? Vem comigo, vamos para o item E. O item E diz o seguinte: o habeas corpus, em que figurem como pacientes, note, procuradores gerais de justiça dos estados. Está errado, porque os procuradores gerais de justiça dos estados não se submetem à autoridade do STF, tá? Ou seja, o STF não tem foro de prerrogativa de função para processar e julgar procurador-geral de estado, tá? Presta atenção que o STF só vai julgar o habeas corpus quando o paciente for funcionário ou servidor ou membro de algum tribunal, de algum poder que esteja submetido diretamente à sua autoridade, beleza? Como, por exemplo, ocorre com os próprios ministros do STF. Fechou? Com isso, nós terminamos mais uma aula do nosso projeto desta feita de Direito Constitucional. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o teu like, compartilhar as informações e deixar o teu comentário. No mais, pessoal, gratidão, forte abraço e vamos juntos. Vamos juntos até posse.